Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Coach, esse podcast que a gente aqui está já há algum tempo trazendo informação, trazendo acolhimento, trazendo escuta e principalmente dando voz, né, e trazendo histórias para que você também entenda que você não está sozinho do outro lado, que muitas histórias podem se conectar à sua e principalmente para você que tem interesse no tema. É um podcast que a gente traz muita informação de qualidade, com histórias reais, com profissionais da área que podem esclarecer tantas dúvidas e principalmente a palavra que a gente mais usa aqui, né? Acolher, fazer entender, né? Fazer ouvir e dar voz. Bom, mais uma vez eu venho aqui publicamente agradecer ao Grupo Zelo. Para a gente montar uma estrutura e colocar esse podcast no ar, só é possível porque a gente tem o apoio e o patrocínio do Grupo Zelo. O podcast, todo o trabalho que o Grupo Coach realiza é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. E a gente sabe quão importante é a gente ter um apoio de uma empresa que se assemelha muito ao nosso propósito. Então, o Grupo Zelo apoia o projeto de acolhimento ao luto perinatal, compartilhando a missão de dar voz às mães que enfrentam a perda. Líder no setor funerário, a empresa oferece despedidas humanizadas e respeitosas desde 2017. Ao apoiar o podcast e outras ações do Projeto Coach, o Zelo reforça seu compromisso com o cuidado empático às famílias enlutadas. A parceria fortalece e valoriza essas mulheres como mães, construi uma ressignificação do luto. Mais informações ao longo do programa vão estar disponíveis no QR Code, tanto que passa na tela quanto aqui para vocês. Então, mais uma vez, obrigado ao Grupo Zelo por nos apoiar nessa missão tão linda que é levar essa informação e esse podcast ao ar. Bom, hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Fabiana. A gente já vem até se falando um pouquinho no WhatsApp já há algum tempo, né? Para ela vir aqui trazer. E a história da Fabiana se assemelha a muitas outras mães que passaram por aqui. Muitas mães, quando passam pelo processo de perda, escolhem ressignificar essa dor de alguma forma, né? A gente fala que muitas das nossas dores viram também as nossas missões, né? E isso é muito comum dentre as falas das mães que passam por um processo doloroso, né, o mais difícil da nossa vida, que é o processo de perda gestacional. Então, a Fabiana, ela é pedagoga, psicopedagoga, mãe da Maia, de 2 anos e meio, e após vivenciar 3 perdas gestacionais, ela transformou sua dor em propósito. Hoje atua como mentora, acolhendo e apoiando mães enlutadas no processo de reconstrução e ressignificação da sua maternidade. Fabiana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação, que a sua história também se conecte a outras mães, que a gente possa aí levar mais informação. Muito obrigada. Paula, eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu falo que maternidade, ser mãe é uma missão e, além de ser uma missão, é um chamado do nosso coração, né? E eu sempre tive esse chamado. E poder compartilhar a minha história com você é um enorme prazer e que possa realmente tocar no coração das pessoas que precisam. Eu falo muito isso, assim, realmente é um chamado, uma missão e algo que a gente também entende que é para nós, né? Assim, a sua história é para você, que se assemelha a outra, mas é a sua história, né?
E aí a gente vai se conectando e fazendo essas ligações. Me conta um pouquinho da sua história, então. Então, eu sempre fui aquela garota que tinha o sonho da maternidade, de ter os meus filhos. Eu acredito que por gostar tanto de criança e desse universo, foi até um dos motivos que eu escolhi a área pedagógica para trabalhar. E assim foi. E aí eu decidi que eu queria ser mãe, que eu queria constituir a minha família. E em 2018 me casei. E antes de me casar e antes de tentar, eu descobri que eu era infértil, que eu não podia engravidar de uma maneira natural. É mesmo? No exame de rotina? Num exame de rotina, mas foi um sopro de Deus no meu ouvido. Me pediram um direcionamento de um exame. Entendi. E aí eu fui fazer, e antes de 2 meses, uns 2 meses antes do casamento, eu descobri. Então eu precisei me estruturar mentalmente para passar por isso. E aí casamos, e no ano seguinte, eu falei assim, vou aproveitar a idade, quanto mais nova é o que a gente se escuta, não é? Sempre. Quanto mais nova, as Mais chances são fácil, maiores. as chances são maiores, É né? mais fácil, só que nem sempre é assim. Sim. Então, em 2019, buscamos a clínica e começamos o processo da fertilização in vitro. Fiz todos os exames, passei por tudo. E que não são processos fáceis, né? Não. São exames muito elaborados, né? Um custo financeiro alto, né? Sim. E você escutar, assim, eu escutei, você não pode ser mãe. Diante de um sonho tão grande, abriu o meu chão. Sim. Então, eu falo que no momento de saber sobre o diagnóstico da infertilidade, eu já me paralisei e precisei entender aonde eu estava entrando, porque eu achava que não era possível, eu não conhecia tratamentos para isso. Eu escutei, você não vai ser mãe, de um médico. Eu falei, não, vou ser mãe, tenho um sonho, eu vou atrás dessa maternidade. Então, em 2019, fui atrás de todos os exames, o custo é bem alto, bem elevado, é algo que não é muito acessível para todo mundo, tem ainda, né, aquelas miudezas, e fomos atrás. E aí fizemos o nosso primeiro processo de FIV. Em 2019? Em 2019. E pensamos assim, tranquilo, conseguimos chegar até aqui, agora é colocar na barriguinha que tá... E vai ficar. Que vai ficar, e deu tudo certo. Aham. E não foi assim. Sim. Quebrando tudo que me falavam que era muito fácil, eu não tive nenhum positivo nesse primeiro processo. Eu tive 5 embriões, mas sem positivo. E aí foi aquele chão se abrir. Peraí. E a dúvida, eu vou conseguir ser mãe ou não? Não depende mais só de mim. Porque fica aquela fala do médico, né? E fica sempre a incerteza das palavras pesadas que às vezes as pessoas falam pra gente, né? E essa coisa assim, nossa, mas com todo mundo dá certo, por que comigo, né? Exatamente. Todo mundo tem um positivo, por que eu, né? É sempre os porquês, os sis, né? E as dúvidas, né? E você cresce assim, né? Que é muito fácil ser mãe. A hora que você decide ser mãe, você vai ser mãe. Sim. E aí não conseguimos, foi bem difícil, foi bem frustrante. E resolvemos parar um pouquinho para recalcular a rota. E aí, em 2020, o chamado continuava. Não, eu vou em busca dessa maternidade. Se a idade é favorável, vamos. E não tinha outra coisa que impedisse. Vamos ajustar. Resolvi buscar uma outra clínica. E nessa clínica eu falo que o meu coração ficou. Eu falei, gente, era sobre isso. Pela humanização. Sim. Pelo olhar individual. Pelo acolhimento. Por pegar na mão e não soltar. Falar assim, vamos fazer até dar certo. Vamos junto, né? Vamos junto. E aí fizemos. E o meu coração ficou tão em paz que nessa clínica eu tive o dobro de embriões que eu tive na primeira. Que maravilhoso. Com a idade maior, né? Aham. E aí, antes de fazer a transferência, não pude fazer a transferência logo depois, porque eu tive uma hiperestimulação ovariana, então é perigoso os ovários torcerem, e aí você congela os embriões. Uhum. E aí eu congelei, mas naquela animação de poder transferir. Veio a pandemia. Nossa. Veio a pandemia e as clínicas pararam. Tudo parou, né? O mundo parou. E aí, eles ficaram guardadinhos. Quando começaram a liberar os processos, nós fomos. E eu falo que esse processo só é permitido viver de uma forma intensa e com força quando também se tem, além da clínica, um bom parceiro de jornada, que fala, não, vamos junto, o sonho é nosso. E eu tive isso o tempo inteiro. Então, nós voltamos para a clínica e foi o momento de definir, né? 1 ou 2 embriões. Você é nova, as chances e tal, conversamos. 2 embriões.
E aí colocamos e o positivo veio. Ai, que maravilhoso, né? Porque a Dani fala uma frase muito interessante, sabe, Mena? Assim, a gente é mãe mesmo antes do positivo, né? Você já tinha esse sentimento materno em você mesmo antes do positivo, né? Sim. E a gente cria no sonho da maternidade, foi o que você veio vivenciando ao longo desses anos aí, antes do seu positivo, a certeza do querer ser materna, né? Do querer ser mãe. E quando vem é aquele alívio, né? E que depois não vira um alívio, né? Mas vem aquela sensação, eu consegui. Eu consegui, tá aqui. É. Estamos juntos. É. Agora deu, agora foi. E foi um momento de muita alegria. Mas nós falamos assim, vamos esperar até os 3 meses, as 12 semanas. E é prático, logo depois que você faz a transferência, dá um prazo, você volta na própria clínica para fazer o ultrassom, para ver como que está o desenvolvimento, e depois você ser encaminhada para o obstetra. Então, eu voltei na clínica, meu marido precisou viajar a trabalho, então ele estava em Brasília, eu fui para a clínica. E aí, deitei para fazer o ultrassom, bonitinho lá, o coração pulsando. Mas eu vi que a minha médica, ela não estava com o aspecto que ela fica. Entendi. E ela foi muito sincera, mas com muita delicadeza. Ela disse assim, Fabiana, o embrião está muito menor. Tem batimento, mas ele está muito menor do que a idade gestacional. E tá tão pequenininho que eu não consigo pegar pelo ultrassom o coraçãozinho. Eu não conseguia ouvir. Ela buscava, mas não conseguia ouvir. A gente via. E aí ela me deu as mãos e falou assim, provavelmente não vai evoluir. E foi ali que meu chão abriu. Eu saí dali muito chateada, eu saí dali chorando muito, muito, muito. O processo não é fácil, eu liguei pro meu marido. E aí iria repetir em uma semana o ultrassom, aí em qualquer outra clínica, né? E assim eu fiz. E o médico falou, ele disse, realmente já não tem batimento, o saquinho já não está como deveria estar. Agora conversa com sua médica e vê o que vocês vão fazer. Se vocês vão aguardar o corpo expelir ou se vocês vão induzir o aborto. E aí foi uma decisão muito difícil. Eu ainda estava sozinha em BH. Ele ainda não estava e eu não quis compartilhar com a família. Eu não tinha contato. Eu falei, gente, como é que eu vou contar para todo mundo isso agora? Calma. E aí ela falou, Fabiana, o ideal seria a gente esperar para o corpo reagir naturalmente. Você vai passar pelo tratamento. Quanto mais a gente mexer dentro do seu útero, é melhor. Quanto menos mexer. Quanto menos mexer, porque acaba que são coisas invasivas, né? Vamos tentar sim. deixar o corpo agir de uma forma bem natural. Sim. Pronto. Aí eu resolvi ir para Brasília, onde meu marido estava. Eu falei assim, vamos passar esse processo junto. E assim eu fui para Brasília. Aí eu contei para um tio que me levou para o aeroporto, fui para Brasília, encontrei com ele lá. E nesse momento eu estava dando aula online. Eu ainda estava na escola, eu dava aula online. E aí eu falei com meu marido, falei assim, meu corpo não tá normal. Não tá legal, eu tô vendo que não tá. Não estava expelindo, eu não sentia reação, cólica, contração, cólica, nada. Mas não tá legal, eu conheço meu corpo. E aí nós fomos para uma maternidade em Brasília. Uma maternidade, assim, maravilhosa, uma estrutura bem boa. E chegamos lá, fui avaliada, e ela falou assim, realmente está começando com um quadro infeccioso. Nós precisamos induzir. Então, eu fui para uma sala reservada e começamos a indução. E foi um processo de muito sofrimento. Foi muito difícil. Elaborar tudo, né, que estava acontecendo e passar pelas cólicas, pelas dores. E eu expelia muito material, mas não saía tudo. Entendi. Então, você tinha o sangramento, você tinha a dor, você tinha... Tinha. Mas ainda não tinha... Não tinha. E aí, depois de uns bom tempo, eu falei dessa vontade de evitar ao máximo de mexer no útero, mas eu sabia que eu precisava entregar para fazer o que era melhor. Depois do outro dia, eu falei assim, agora deu. Pode ir. A gente colheu alguns materiais. Toda hora que sangrar mais, você chama a gente para colher. Nós colhemos materiais, você pode ir. Aí eu agradeci e fui. Aí fomos para o hotel. Eu deitei e falei, não tá normal. Tem alguma coisa. Assim, era mais um instinto do que físico. Sim. Eu falei, não tá normal. Eu falei, eu quero voltar. Aí a gente conversando, vamos esperar um pouquinho. Dei as minhas aulas. A instituição não sabia do que eu estava passando. Eu acredito que até por um pouco de vergonha, eu guardei isso muito para mim nesse momento. E aí, à noite, a gente voltou. Quando a gente voltou, eu falei assim, realmente, tem mais coisas aí.
E eu não posso repetir mais todo o ciclo que você passou, porque tem um limite. Nós vamos para o bloco cirúrgico fazer uma a 1000. E eu não queria, né? Mas eu falei, tudo bem, se for o melhor. Aí ela disse, para te tranquilizar, eu vou descer com ultrassom, porque eu vejo certinho onde está e evito mexer muito nas cavidades do útero. Ótimo. E eu achei ótima, uma médica super humana. E assim fez. E aí eu saí do bloco, não podia ter acompanhante. Então passei por tudo sozinho, lúcida, né? Com a sedação, a anestesia, na verdade, não foi a sedação. E fui depois para a recuperação encaminhada. E nesse dia a maternidade estava muito cheia. E aí, quando eu cheguei no lugar que eu ia ficar, eu nunca vou esquecer. Eu passei por um longo corredor. E eu escutava os choros dos recém-nascidos. E o meu quarto era o último. Eu ia passando por todas as plaquinhas, vendo as placas, ouvindo o choro, vendo as mães chegando. E eu ali, naquele silêncio. Na dor da perda, né? No silêncio, né? Na dor da perda. Aí, quando chegou na porta, assim, eu senti um alívio. Aí, quando abriram a porta, os balões de boas-vindas, ai, meu Deus, junto com o bercinho e vários presentinhos para o bebê e para a mamãe. Dentro do seu quarto? Dentro do meu quarto. Seja bem-vindo, parabéns, mamãe, assim, um cuidado, mas que não era para mim naquele momento. Sim. E aquilo ali me desabou, me desestruturou muito. É o que a gente fala muito aqui, sabe, Fabiana? São pequenos detalhes que trazem, sabe, assim, que te trazem aquele medo, né, sabe? Nem o medo, assim, que trazem o desconforto. E são tão simples as resoluções do que a gente poderia fazer ali, né? Sim. Mas é isso que se passa. E o tempo inteiro entravam para me avaliar e procurar a criança. Cadê o bebê? E aí nós conversamos com a médica e ela conseguiu me alocar em outro lugar. Então eu fiquei ali por volta de umas 3 horas e depois saí. E aí liberou, fui para casa e tal. E aí foi o momento de dar mais uma descansada, respirada e recalcular. Só que nem tudo às vezes é tão simples, né? Eu comecei quando você fazer a transferência embrionária, elas vão acompanhando o seu ciclo menstrual para ver o momento de colocar o embrião. Tem a data certa. E toda vez que eu estava próxima, tinha alguma coisa. E aí eu precisava passar por uma esteroscopia, que é uma cirurgia para você ver dentro, né, como que está. Começou a ter muita aderência no meu útero, começou a ver algumas situações. E no processo todo eu fiz 12. Nossa! 12 esteroscopias. Nossa. E é um exame dolorido, né? Eu fazia, inclusive, em bloco cirúrgico. Porque eu era sedada, ele é muito dolorido. Então, foram 12. No total, até fechar o ciclo, sabe? E aí, começamos a fazer de novo. Aí, quando ia para transferir, não dava. E aí, ela falou assim, agora deu. Tem uma coisa aqui, mas vamos lá. Quase um ano depois. Quase. Aí, eu falei assim, vamos. E aí, um ano depois. E aí, vamos colocar, então, os 2. Aí, colocamos os 2. Aí, antes de fazer o ultrassom na clínica, eu falei, vou fazer esse exame de farmácia. Nunca é recomendado. E deu positivo. E eu fiquei super feliz. E aí, chegamos no dia do ultrassom. Meu marido foi comigo. E aí, a hora que ela colocou, eu falei, gêmeos. Eu vi na tela, eu falei, gêmeos, eu não acredito. Aí ela, dose dupla. A gente se emocionou muito. E eles estavam bem desenvolvidos. Coraçãozinho, tudo. E eles estavam tão grandinhos que já dava para ver o broto dos bracinhos. Já dava para ver aquele formatinho. E ficou muito feliz e me encaminhou para a obstetra. E começamos a fazer o pré-natal. Começou a, de fato, o sonho ser realizado e a viver o seu sonho, né? A viver, assim, tomar posse. E quando a gente, pelo menos no meu caso, quando eu descobri a infertilidade, me veio uma coisa de ser mãe de gêmeos. Assim, agora eu quero 2 de uma vez. Veio, sabe, essa vontade. Mas eu sempre falava, quando eu era pequenininha, eu brincava com 2 bonequinhos, falava assim, eu vou ser mãe de 2, vão ser gêmeos. E aí comecei o pré-natal, tudo fluindo maravilhosamente bem, com os cuidados necessários de uma gestação gemelar. Sim. E foi maravilhoso. E todo final de ano, a gente viaja para o sul, para o Rio Grande do Sul. A família do meu marido é de lá. Então, nós fomos para lá. E diferente do que antes eu fiz, que quero contar depois de 12 semanas, esse eu tomei posse rápido. Eu falei assim, vou contar para todo mundo. Então, fiz o ultrassom, falei, gente, estamos grávidos, são gêmeos.
Mas as pessoas não sabiam que eu passei por tratamento. Eu preferi passar isso quieta. Aham. Porque é muita curiosidade. Muita pergunta. Muita Nesse momento que você pergunta. não quer nem responder, você quer só viver aquilo ali, tá ótimo. Exatamente, um momento Sem de vivência. questionamentos, é um sem momento de questionamentos, vivência. sem opiniões. Sim, sim, sim. Então, e aí, tomei posse, contei, todo mundo vibrou, todo mundo ficou feliz com a situação. E o dia que eu fui viajar para o Sul, é bem curioso, que era o Você dia estava de quantas semanas? Eu já estava com 17 semanas. Aham. Era o momento de descobrir o sexo. E eu queria contar para as pessoas, né? Eu queria chegar contando. Então, a gente, com as malas, parou para fazer o ultrassom e depois ir para o aeroporto. E era um casal. Ai, que fofo. Era um menininho e uma menininha. Então, a gente foi super realizado para o Sul. Fizemos uma viagem maravilhosa com a família. Eu já estava com um barrigão, porque a gestação de Milar, Gêmeos, né? 17 semanas, né? Eu estava com um barrigão. E ficamos lá umas 2, 3 semanas, super sendo mimada, aquele momento gostoso, virada de ano, Natal, tudo com muita alegria, com muita gratidão. E vivendo plenamente. E com aquela tranquilidade. Passou as 12 semanas, já estou aqui, ó, tranquila. E aí, quando a gente voltou em janeiro, nós voltamos numa quarta. Na quinta, eu comecei a passar muito mal, Paula, mas muito mal. Mas enjoo ou cólicas? Não. Sintomas gripais. Entendi. E ainda tinha o resquício do Covid. Eu já estava vacinada, fiz tudo certinho, mas tinha os resquícios. O Covid ainda está entre nós. Sim, sim. E aí eu falei, tá, gripada, vamos observar. Mas eu sentia uma dor nas costas, embaixo. Uma dor forte, mas aí meu obstetra falou, Fabiana, é normal, os gêmeos estão pesando muito, eles eram bem grandinhos, eles estão pesando muito. Então isso é normal, vamos aguardar, você não está tendo nenhuma outra complicação. Quando foi no sábado, eu comi uma pizza que eu não senti o gosto. Falei, será que é o Covid? Pronto. Continuei, mas fui melhorando um pouquinho, mas a dor persistia, um corpo ruim, meio de gripe mesmo. E quando foi na segunda, esperei o laboratório abrir, fui fazer o exame. Fiz o exame do cotonete, voltei para casa, vou deitar e vou ficar no meu repouso. E eu trabalhava ainda em home office, mas eu estava de férias. E mesmo assim eu não poderia voltar, porque a lei não permitia a gestante voltar presencial. E aí, quando eu fui ao banheiro, o meu tampão mucoso saiu todo. Então, seu colo já estava abrindo. Eu acredito que sim. Porque eu liguei para o obstetra, ela falou, busca uma maternidade que tenha ultrassom. No seu caso, vai ser importante. Liguei para 2, falou, pode vir. Quando eu cheguei, não tinha ultrassom naquele dia. Nossa. Tive que ir para outra. Meu marido estava no trabalho, foi encontrar comigo. Quando eu cheguei na outra maternidade, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Ouvir o coração. Aí ela colocou o coração do primeiro, estava lá. A gente, ai, graças a Deus. Do segundo, ai, graças a Deus, estamos aqui. E aí ela foi fazer o exame do toque. A hora que ela foi fazer o exame do toque, a bolsa estourou. Ele já estava no canal, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Entendi. Então, você estava com parto prematuríssimo, com colo dilatado, né? E com o bebê chegando. Com 20 semanas? 20? Não, eu estava com 19 semanas. 19 semanas. E o que acontece? Na verdade, eu não entrei em trabalho de parto, assim, ativa ou nada. Eu tive algum sinal, mas eu tive a incompetência cervical. Sim. Que eu é muito comum. nunca tinha ouvido nem falar, eu nem sabia que isso existia. Sim. Eu não sou médica, né? A doutora Mônica já até falou sobre isso aqui. A incompetência cervical é justamente isso. É quando o colo do útero não consegue permanecer fechado ao longo da semana. E o que a gente precisa, né? Para a gente gerar um bebê? A gente precisa que o colo do útero esteja fechado, que é justamente esse tampão que fica ali também, né? Que é uma dos sinais, né, que está tudo bem, que o colo está fechadinho, porque a partir do momento que o colo do útero começa a dilatar, o bebê começa a descer e acontece isso, ele vai para o canal, né? E aí a gente já fez algumas histórias aqui também de perdas pela mesma incompetência de colo, né? E realmente é algo que a gente não tem como prever antes. Não existe um exame que você possa fazer para saber assim, será que eu tenho a incompetência do... E não existe esse exame, né? Então, assim, infelizmente é pela vivência que você e tantas mães passam que aí descobrem esta questão, né? Dentre tantas outras que você enfrentou aí, né? Exatamente. E aí o recomendado foi ir induzir o parto ou elas pediram para te esperar? Como que foi o processo daí para frente? Não tinha como esperar.
Aí ela saiu até do PA, né? Ela estava no pronto atendimento, falou, segura, porque eu preciso subir com essa paciente agora, vai nascer. Ele vai descer. E aí subiu, foi aquela correria, aquele choque. Eu olhei pro meu marido, ele olhou para mim e a gente falou assim, eu saí de órbita. Eu acho que eu saí, assim, total de órbita, porque meu mundo, assim, meu chão abriu e meu mundo desabou. Eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível, não é possível. Eu já fui subindo pro bloco, sendo preparado, ele foi para outra sala se preparar. E aí, entramos no bloco. E quando a gente entrou no bloco, eu sabia que aquele dia eu ia também. Sabe quando as pessoas falam assim, você sabe quando a hora da sua morte chegou? É mesmo? Eu tive uma experiência de morte. Eu vi que eu estava indo. Daria um outro podcast. Mas eu vi todos os sinais, eu vi para onde eu ia. Quando fala assim, você vê uma luz? Não é uma luz, mas assim, eu sabia e eu fui avisada que eu não sairia dali. Nossa. Eu não sairia. Então, mas olha na minha cabeça. Mas você chegou a verbalizar isso para alguém? Pro meu marido, mas ele achou que eu estava em choque. E eu não sabia que os gêmeos não tinham chance de viver pela idade gestacional. Você achou que estava indo no parto prematuro? Isso, um parto prematuro. Tanto que eu falei como primeira coisa, assim, se puder salvar, salva eles. Salva eles, eu tenho certeza. E era uma coisa muito ciente mesmo. Aí a médica falou assim, você não está entendendo, eles não têm compatibilidade com a vida. Ela te falou isso antes deles nascerem? Antes deles nascerem. Eles não vão ser compatíveis. Nesse momento que ela ouviu eu falando isso com meu marido. Aí eu falei, não? Mas eles estão bem, eu ouvi o coração, né? Mas eu pensava, Paulo, eu falava assim, vão sim. Vão, eu acabei de ouvir o coração, eles claro estão vivos, né? É pouco tempo de assimilar isso tudo. E aí entrei, aí começaram a induzir o parto. Então tive todas as dores, todas as contrações, fazia a força, tudo. E minto, o primeiro não foi induzido. Eu já estava com as contrações. Parece que elas começaram. A hora que ela estourou a bolsa, que ela estourou a bolsa, as contrações começaram, ele estava muito baixo. Eu falei assim, não, nem compensa induzir esse primeiro. Que ele vai nascer. Ele vai nascer. Você só precisa fazer a força e me ajudar. E assim eu fui fazendo, eu fui conduzindo, né? Só que foi até razoavelmente rápido. Acho que demorou 1 hora e pouco. Muito rápido, muito rápido. Foi muito rápido. E ele nasceu. E aí ela perguntou, você quer ver? Aí o meu marido, acho que por defesa, ele disse, não. Eu falei, quero, claro que eu quero. E ele veio pro meu colo. O menininho nasceu primeiro. Ele veio todo com a touquinha que eles colocam, né? Embrulhadinho assim. Pequenininho. Mas eu achava enorme. Depois que eu fui comparar, olha, eu achava enorme. E aí eu dei o meu colo, eu dei meu amor de mãe ali pra ele. Falei o que eu precisava. Mas assim, foi muito triste. Eu acho que eu nunca vou esquecer a cara do meu marido, a hora que ele saiu, assim, o jeito, sabe? Que ele olhou assim. E ela falou, vou levar ele depois. Se você quiser, eu trago dos 2 pra você. Falei, tudo bem. E aí a da menina foi mais complicado, porque eu tava tentando poupá-la, porque o dela tava bem certinho. Ela tava bem grudadinha, ela tava bem em cima do útero. Eu falei, tem chance de poupar? A gente não costuma e tal, mas você quer tentar? Quero. Eu fiquei por mais umas 3 horas, não vou lembrar certo o tempo agora, nesse processo. De indução? Tentando, não, segurando. Segurando. Mas para ver se meu corpo parava de sangrar e a placenta do menino conseguia sair, porque era uma placenta prematura. Ela não saiu automaticamente com ele. E chegou um ponto que ela falou assim, Fabiana, você está correndo risco de vida. Nesse momento, você não tem mais escolha. Nós vamos induzir o seu parto. É aquela sensação que você estava tendo, né? De salvar, de optar até perder sua vida, mas de salvar sua filha. De salvar. Né? Ela falou assim, agora você não tem mais escolha. Agora a gente precisa que ela nasça. E aí, induziu. Aí foi bem sofrido, assim, foi bem complicado. E ela nasceu. E eu pude segurar os 2, pude me despedir. Os 2 nasceram sem vida? Paulo, se eu te falar que eu não sei. Porque no dia, hoje eu vejo que eu fui um estudo de caso. Devia ter uns 15 residentes que entravam e saíam. Hoje, quando eu fecho os meus olhos, eu lembro que eu olhei para o lado, em um determinado momento, deviam ter uns 8, assim, me assistindo. Isso é muito ruim também, né? Muito, eu não sabia nem quem estava comigo, quem estava me examinando, mas depois que eu fui cair minha ficha. Porque senão, acho que se fosse com o mínimo de consciência, eu falar, gente, por favor, saiam daqui. E cada hora um vinha examinar. Então, assim, foi um processo muito complicado. E aí, um deles, eu acho que ainda estava com vida.
E eu falei assim, enquanto tiver algum resquício de vida, eu quero que eles fiquem comigo. Eles ficaram no meu colo e tal. E ela falou assim, o tempo que você quiser. Eu falei, tudo bem. E eu fiquei. E eu não conseguia nem falar nada, assim, verbalmente. É Eu muita olhava. coisa que passa na cabeça. Eu falo muito isso, sabe? O momento do nascimento também, sabe, Fabiana? Não é um momento de desespero. Grande parte das mães que a gente acolhe, que a gente está, não é um momento de desespero, é um momento de conexão. E eu acho que faltam palavras mesmo para muitas pessoas. Falta choro, falta palavra, porque ali não é um bebê morto, são seus filhos, né? Ali não tem palavras, tem amor. Eu falo muito sobre isso, sabe? Assim, que no momento da entrega do bebê, mesmo sem vida para uma mãe, a única palavra, o que prevalece ali é o amor. É o amor. É exatamente. Então, eu não tinha muito o que falar. Fiquei com eles até um tempo. Depois falei assim, não, tudo bem. Até porque eu precisava continuar passando pelo processo de extração das placentas e estancar a minha hemorragia, né? Então, nesse momento, não sei se foi enfermeira, não sei se foi médica, ela chegou para mim e falou assim, eles já tinham nome? Eu falei, eu estava em decisão. Ela falou assim, mas você me permite carimbar o pezinho e a mãozinha deles? Que toque delicado, né? No momento de muitas incertezas, alguém que chegou com uma serenidade de te oferecer algo, né? Não, e era algo que eu não teria nada. Sim, exatamente. Se essa pessoa não tivesse esse olhar, eu não teria nada, porque hoje um dos meus maiores arrependimentos, e isso antes não era assim. Eu falava que não, que eles estavam na minha memória, mas eu gostaria muito de ter o registro em foto deles com a gente. Sim. Muito, assim, eu lembro do rostinho deles, mas sabe quando aquela sensação de que pode se apagar um dia? É exatamente isso que eu falo muito, sabe? Assim, é aquela foto que talvez você nunca queira ver, mas se você quiser ver, ela tá ali, né? É algo que não volta, né? Mas também, Fabiana, não existe como a gente julgar, ou como você falar, nossa, eu poderia. Nesse momento, nada passa na sua cabeça. Se essa pessoa também não tivesse te oferecido esse carinho, você também não teria. Alguém deveria ter falado com você, você não quer tirar uma foto, sabe? Isso não é uma coisa que a pessoa tem que pensar. É o externo que tem que pensar. E é por isso que a gente fala muito aqui no podcast, que esse podcast não é só para famílias que passam pela perda, sabe? Esse podcast é para todas as pessoas envolvidas com o nascimento de alguma forma. Uma enfermeira, um médico, uma equipe, um ultrassonografista, porque as informações é para um todo. Não é só para aquela mãe que está tendo aquela vivência, é para o todo justamente entender quais são os processos que eu posso fazer para amenizar a dor daquela pessoa. Então, esse receio e essa falta que muitas mães têm, que traz a elas assim, mas se eu tivesse, não era você, né? Era alguém externo que deveria ter te falado assim, como essa enfermeira extremamente cuidadosa que pediu para fazer o print, né? Do pezinho. E aí ela fez, que é a única memória que eu tenho deles hoje. Que lindo. É o bercinho onde eles estavam, da FIV. Eles entregam a primeira casinha deles. Eles entregam a primeira casa que eles já estiveram. Aí é uma casinha. Então, aí foi a primeira casinha deles que eu recebi na clínica. Achei muito gentil. E são os prints dos pezinhos e da mãozinha. E aí o nome? O nome, porque eram dois nomes que eu já tinha em mente, que era o Ravi, que significa sol, e a Ayla, que significa lua. Que lindo! E aí veio para mim que realmente seria um nome deles. E eu resolvi eternizar da forma que eu poderia. Escaneei várias vezes essas mãozinhas e esses pezinhos, porque é o que eu tenho deles para sempre. E fiz um quadro para eternizar e marcar a presença deles, né? Porque eles estão presentes. Para sempre. Né? A questão é essa, eles estão presentes, né? Muitas pessoas falam assim, as pessoas não me reconhecem como mãe. Mesmo que você não tivesse tido uma outra gestação, você é mãe. Sim. Sabe, você é mãe do Ravi, da Ayla, sabe? Eles só não estão com você aqui, mas você é mãe, você viveu a sua maternidade, você viveu um trabalho de parto, sabe? De um trabalho de parto extremamente prematuro, infelizmente com uma incompatibilidade, mas você viveu o processo. Sim. Sabe? E é o que a gente fala, você já era mãe, você sonhava com isso, sabe? Não tem como a gente falar, ou qualquer, sabe, ciência falar assim, não, mas para a ciência, não, isso não existe, você é mãe. É exatamente isso, Paula. E eu falo que quando se vai, não vai só o seu filho. Não vão só os seus filhos. Vão sonhos, vão expectativas, vão projetos, planejamento, vai o seu amor junto ali. Está indo o seu amor junto ali. Sim.
Então, ainda bem que eu pude eternizá-los dessa forma. Maravilhoso. Delicado, extremamente delicado. Ficou lindo o quadro. E fiz à mão, escrevi à mão para ter a minha energia junto com a deles ali. Sim. E aí depois... Você pode registrá-los? Porque nessa época foi 2021? Não pude registrá-los. E por menos de uma semana eu não tive de direito à licença maternidade. Isso que eu ia falar. Essas leis estão mudando agora. Que bom. Agora com o novo projeto, que também a gente vai trazer a deputada aqui, foi o projeto aprovado pela Câmara, a gente vai ter um podcast especificamente com a deputada que falou, que brilhantemente teve a ideia desse projeto junto com vários coletivos de acolhimento a mães que espalhados pelo Brasil, que se uniram para fazer esse projeto, que foi aprovado, já foi sancionado. Então, essa questão do registro mudou, sabe? Da licença mudou. Uma série de normativas agora mudaram. Sim. Isso é muito importante, né? Sim. Que são detalhes muito importantes, né? Muito. São detalhes que fazem toda a diferença. E com as mães que eu atendo, eu falo muito sobre isso. E que venha, né, realmente esse cuidado e esse olhar. Sim. E a gente precisa de uma política pública que fale sobre isso também, eu né? ia falar isso agora, que respalde legalmente tudo isso. Porque isso é muito importante. E aí, após a perda deles, você ainda tinha embriões? Tinha embriões. Então, após a perda deles, depois eu fui sedada. Depois desse episódio, eu fui sedada. Nesse momento que eu fui sedada, meu marido passou mal, teve que sair. Ele não gosta de nada de médico, assim, ele tem alguns traumas da infância, de um acidente que ele teve, mas ele ficou forte o tempo inteiro. Então, quando me sedou, acho que foi o momento dele descansar. Dele também abaixar a adrenalina. Ele baixar a adrenalina. Dele sentir as dores dele também, enquanto né? pai. Porque muitas vezes fala da mãe, mas tem o pai ali também óbvio. Passando por tudo isso. Sim, sim. E aí foi um processo muito difícil, voltar, dar a notícia para as pessoas. Entender o seu ventre vazio, depois de tanto tempo de gestação. Ressignificar seu corpo, Ressignificar né? seu corpo. E eu tinha embriões. Só que nesse momento, eu estava no fundo do poço. Eu cheguei para o fundo do poço. É aquele momento que você fala assim, vale a pena? Preciso continuar? Eu não quero passar isso nunca mais na minha vida. Eu não vou aguentar. Eu não conseguia rezar. Eu pedi a Deus assim, me ajuda, me protege, mas eu não conseguia fazer uma oração. E como eu perdi muito sangue, eu fiquei muito fraca. E eu precisava voltar em uma semana para o trabalho. Então, foi um processo muito conturbado. E aí eu dei um tempo para mim, dei um tempo para o meu coração e cheguei nesse fundo do poço. E aí eu precisei pensar. Eu precisei refletir. Ou eu permanecia no fundo do poço, ou eu me movia dali. Eu não tinha outro caminho a fazer. Ou eu confiava em Deus, ou eu achava que Deus não existia. E questionava e abria mão de tudo. E eu preferi continuar confiando. Eu falei, tem um propósito. Para tudo tem um propósito. Eu confio sim, Senhor. Assim, eu me entreguei no colo dele. Falei, cuida de mim, porque eu não estou dando conta. E aí foi um processo bem desafiador, bem conturbado. Eu tinha vergonha de sair, por exemplo, para lanchar, sair de casa. Como se fosse uma incapacidade minha em gestar e segurar uma gestação. Então, teve todo esse processo. E aí eu andei, a minha médica da FIV foi acompanhando. Uma médica que eu falo que é um anjo na Terra. E ela falou assim, você não vai desistir. De sonho, a gente descansa, mas a gente não desiste. O que nós temos de mais são os nossos sonhos. E quando você estiver preparada, eu vou estar aqui. Que linda. E aí parou, mas aquele desejo pulsava. E eu fui falar, gente, o que é o luto? Que etapa que eu tô? E eu fui em busca de conhecimento. Em estudar e falar, não, que isso sirva para outras mães. Então, fui atrás de um movimento para mim, para eu ressignificar isso tudo. E eu queria muito ter meu filho no braço. Eu queria muito ser mãe e eu não ia desistir disso. E aí, um belo dia, falei com ela, eu quero continuar. Ela falou, então vamos. Vamos viver o meu sonho, né? Vamos atrás do sonho. Com medo, sim, mas vamos com medo. Então, conversei bastante com meu marido e resolvemos. Eu os perdi dia 10 de janeiro. E em junho, eu engravidei da Maia. Aí eu fui, fiz mais algumas esteroscopias. Com muitos medos. Com muitos medos, assim. Eu falo que muitas mães falam assim, não é nem medo, Paula, é a certeza que não vai dar certo às vezes, sabe? É a certeza que a gente talvez vai viver aquilo tudo e se eu estaria preparada para viver aquilo tudo. Então, assim, esse medo que vem de uma gestação após uma perda é um medo genuíno dessas mães, sabe? É o medo da falta de força também, mas ao mesmo tempo de uma energia de querer muito, né? É isso.
Eu nunca achei que não ia dar 100% certo. Por isso que eu sempre ia. Eu sempre tive essa persistência. Porque eu sempre tive certeza que eu conseguia. Eu falei assim, gente, eu só vou para a hora que eu conseguir. Isso aí já tinha 4 anos, né? Do diagnóstico até todo esse processo. E eu falei com ela, então vamos. E aí fiz mais algumas esteroscopias para deixar a casinha pronta. Ela falou assim, mas eu não vou colocar 2. Eu vou colocar 1. Eu queria muito 2 de novo. Sabe, eu queria muito. Mas você falei, já tem os seus gêmeos, né? Sim, mas assim, aí sabe, vira uma coisa, mas eu acho que tem muito do ego. Na época teve muito do ego. Ela falou assim, eu quero você com 1 em casa. Vamos colocar 1. Aí eu, mas a chance é baixa, não vai dar. Fiz meu exame de farmácia, deu negativo. Falei, Maia? Da Maia. Deu negativo. Fui fazer o beta, o de sangue, na sexta. Antes fiz um de farmácia, negativo. Falei, não deu. Tá tudo bem, mas, senhor, eu sei que não é pra ser. Tá entregue na sua mão. E aí, quando saiu o beta, eu tomei realmente um susto. Por mais que eu soubesse... Veio super positivo. Veio super positivo. E aí, nesse momento, eu tive medo de ser feliz. Eu não queria me permitir ser feliz. Eu falei assim, se eu passar isso de novo? E se eu tomar posse de novo e vir o tombo? E aí eu voltei, fiz o ultrassom, tava lá maravilhoso, fui liberada novamente, mas eu não queria continuar com a outra obstetra. Eu queria viver uma nova história. E aí eu tinha marcado consulta com o médico, com vários, mas eu cancelei. Falei assim, não vamos com ele não, vou dar aula, senão vou ter que sair mais cedo. Mas meu coração falou assim, vai que é ele. E realmente foi. Falei assim, aqui que eu vou ficar. E foi um outro médico, eles são um casal, né, que trabalham juntos. É o casal Monk? Casal Monk. E o doutor Frederico me abraçou de uma forma, assim, que eu falei, é aqui. E começamos... E é tão bom quando a gente tem essa acolhida, quando a gente se identifica com uma pessoa que fala assim, ele vai comprar essa caminhada junto comigo. Nós vamos viver isso juntos, sabe? E é muito bom. Eu sou assim, eu trabalho com o casal Monk, eu sei o trabalho competentíssimo que eles têm, sabe? Essa entrega que eles têm em relação às histórias. Muito, muito frequentemente a gente está junto com essas histórias de muito amor, de desafios também. E é muito importante esse profissional também que tem esse olhar diferenciado e individual para cada mulher. Né? Sim, e é um grande diferencial deles ali. Foi o que eu percebi logo na primeira consulta. E aí ele falou, com 12 semanas a gente vai fazer sua cerclagem. E daria no dia do meu aniversário. Falei, é um sinal que vai dar certo. Já deu, né? Já deu certo. E lá estávamos para fazer a cerclagem. E aí a gestação fluiu, sendo de alto risco. Eu preciso, no bloco... Muito acompanhada de perto, com mais ultrassons, né? Provavelmente. Sim. No próprio bloco cirúrgico, ele falou comigo, você não volta a trabalhar mais, você vai ser afastada, nós não vamos correr esse risco. Eu fiz aqui, tá ótimo, tá tudo certo. Da cerclagem. Isso, tá tudo certo com o bebê. Mas você não volta mais presencial. Não tem como, Fabiana. Não tem como. Vamos priorizar isso agora. Porque a gente ainda tinha uma expectativa, né? De continuar até um certo tempo e ir acompanhando esse colo. Então, ali eu já me afastei e já fiquei por conta de acompanhar de perto essa maternidade. Uma gestação um pouco mais de repouso, sem muitos esforços por causa da cerclagem, mas uma gestação que foi fluindo. Que foi fluindo. Só que no ultrassom do segundo trimestre, né, o morfológico, meu colo já estava apagado. O ultrassonografista falou, se não fosse a cerclagem, você tinha perdido. Nossa. E aí ele me colocou com repouso maior. E aí ele me colocou com um repouso maior. Ele falou assim, agora, só estritamente, é necessário. Não quero você de cama, mas também não quero saindo, descendo, subindo. E acompanhamos. E a cada consulta, o nosso maior desejo era chegar a 26 semanas. Para a Maia poder ser compatível com a vida, caso ela viesse antes, porque era muita chance de vir antes e o colo não aguentar. Mas ela estava evoluindo dentro da curva? Tudo estava ótima, tudo normal. E aí, depois desse ultrassom, ele resolveu colocar, além da cercagem, o pessário. Mais um dispositivo para... Não abrir o útero. Não abrir o colo do útero. Não abrir o colo do útero. Então, ele colocou e acompanhamos a gestação e foi fluindo super bem, vencendo semana a cada semana. Com muitos medos? Demais. Demais, mas eu falei assim, gente, eu tenho 2 caminhos para viver isso aqui. Ou do medo, ou o caminho do amor. Se eu colocar medo, os meus traumas, o que eu vivi, não permitir ser feliz, o que eu estou trazendo para essa nova vida que está aqui dentro? Que está confiando em mim, que precisa do meu amor de mãe. O que eu vou trazer para ela? Sim. Então, eu preciso pelo amor. Então, vinha o medo? Vinha.
Mas imediatamente eu ressignificava. Eu trazia, eu falo assim, pro meu castelo, né, isolado ali, coisas que me fizessem bem, que me fizessem dar risada, que me fizessem estar leve. Para deixar o momento leve, né? Para de modo deixar geral. o momento leve. E aí, com 36 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Nossa, segurou demais. Segurou. Chegou nos 9 meses, né? Entramos no 9º mês. E depois das 26 semanas, a cada semana era uma alegria. Era uma alegria, era uma vitória. Era uma e vitória. Ali, ótima. E as coisas são tão engraçadas, né? Porque ela, do 5º mês em diante, ela assentou, ficou sentadinha no colo, no útero, e o pé todo tração chutando meu colo do útero. todo assim, ela está testando a gente. Vai dar certo. Todos os ultrassons, ele falava, olha lá o pé. Pá no colo do útero, bem perto dos pontos, com o pezinho. E aí eu fui avaliada por ele, com 36 semanas e um dia, a Maia nasceu. Que linda. Nasceu super bem, foi pro colo e tudo. Nasceu maravilhosa, com Apgar 9 e 10, e foi pra UTI. Ah, por quê? Porque a hipoglicemia dela, ela estava com hipoglicemia. A glicemia dela desceu. Mas era essa coisa normal. Era coisa normal. Adaptação porque nasceu. Mas pra mamãe na hora não era, não. Não, de novo, não. Eu quero ela aqui, né? Eu não... Mas foi tudo bem, foi só alguns dias. E logo ela estava no colo, foi pra casa, com muita saúde, graças a Deus. Fabiana, a gente viu uma história, a sua história, mas eu queria entender qual que é a sua ressignificação dessa perda, assim. Porque eu lembro que quando, você acabou de falar que quando você perdeu o gêmeo, você começou a estudar que fase do luto que você estava. Foi a partir daí que você entendeu que essas mães também precisavam de apoio, assim, dentro do seu estudo pedagógico, assim, de acolhimento a outras mães, de estar aqui contando essa história. Quais que são os objetivos também por trás de toda essa vivência que você teve? Então, primeiro, eu quis entender todo o processo para conseguir vivê-lo. E vivê-lo e estar preparada para uma nova gestação e para um maternar. Para não deixar com que os meus traumas, com que os meus medos, com que as minhas inseguranças me acompanhassem uma vida inteira. Não me permitissem ser feliz. E quando perdi os gêmeos, eu entendi também, em uma dessas fases, que não adiantava eu ficar no fundo do poço só. Por quê? Porque a minha energia de mãe, o meu amor, as minhas vibrações, chegariam para eles onde eles estivessem. E eles queriam o quê? Uma mãe triste, sofrendo e por quê? Questionadora? Ou eles queriam uma mãe que fosse além? Que buscasse entender o processo e ser feliz. E mandar boas energias. E eu parti muito desse pressuposto para voltar desse fundo do poço. Então, eu comecei a estudar, eu comecei a entender, eu comecei a pesquisar, a ler artigos. Aí vem essa parte pedagógica, a gente gosta de muito estudo, né? De ter as bases até mesmo científicas, para entender o processo. Então, primeiro foi para ressignificar para a minha vida. Mas eu entendi isso e eu tive uma mensagem muito clara. Eu tenho uma sensibilidade muito alta para muitas situações, que era um propósito de vida, que aquilo não era à toa. E que eu precisava trabalhar com outras mães. Por quê? Porque hoje, Paula, eu falo com muita tranquilidade sobre essa história. E assim, eu tenho uma saudade muito grande dos meus filhos, porque a gente escuta de tudo. E se ouve muito falar assim, que bom que você tem a Maia, porque a Maia supre os outros. E não funciona assim. Cada filho tem o seu espaço. Então, eu falo que o luto, as perdas gestacionais, elas ficam no coração da gente como um buraco. Ele começa a florescer ao redor. Mas você aprende a conviver com o luto. E cada pessoa vai entender de um jeito. Então, eu busquei, pela minha dor, realmente transformar em amor, realmente transformar em saudade e fazer um trabalho diferente na vida das pessoas. Porque a maioria das mães de anjos, elas não são vistas. Não são vistas, não são ouvidas. Elas são silenciadas muitas vezes. Elas não silenciadas e muitas vezes as mães que eu atendo, elas inclusive não conseguem passar pelo processo porque elas não se permitem colocar para fora. Elas não permitem tomar posse que elas são mães. A dar lugar. Então, eu entendi que isso tudo era um propósito.
E aí eu fui atrás disso com o objetivo de poder ser acolhida, de poder ser amor, de poder ser escuta, de poder desenvolver práticas realmente terapêuticas com essas mulheres para que elas tenham uma vida mais leve e que elas possam seguir com os seus sonhos. Tendo ou não um filho no colo, né? Tendo ou não um filho no colo, com certeza. Filho é filho para sempre, Sim. independente disso. E aí, esse trabalho que você desenvolve, como que é feito, Fabiana? Assim? Então, eu faço as mentorias de formas individuais, com essas mamães que procuram, que chegam, porque eu falo assim que o universo vai se abrindo de uma forma tão maravilhosa. E parece que você vai se alinhando a essas pessoas, né? Vai. Parece que essas pessoas se aproximam. E é muito comum as pessoas falarem assim, antes da minha perda, eu não sabia que a minha prima tinha perdido. Antes da minha perda, eu não sabia que tão uma amiga tinha perdido. Então, assim, parece que as histórias vão se conectando, não é? Vão. Porque a partir do momento que você se abre também, é igual quando você está grávida, você só enxerga grávida, né? Isso. Quando você passa por uma perda, você consegue entender também essa vivência das mulheres. Você fala assim, gente, mas ela sofreu sozinha. Mas ela também passou por isso. Minha avó, minha mãe, pessoas do seu ciclo que muitas vezes você não tinha essa vivência e pessoas que chegam até você. E é isso que aconteceu com você, né? E exatamente, desde a FIV, que eu nunca tinha ouvido falar, quando eu abri, que eu tinha feito, várias apareceram. Exato. Então, quando essas pessoas sabem que eu passei por isso, e me vêm também com a Maia, elas me buscam para procurar. O que você fez? Como que a gente pode ser vista? Me ajuda. Muitas chegam assim, me ajuda. Eu estou desesperada. Então, eu faço esse atendimento individualizado, essas mentorias individualizadas, com várias práticas terapêuticas, com acolhida, com conversa. E tenho também as imersões online. Que Online bonito. presenciais, que a gente se encontra enquanto um grupo de mulheres que passaram por isso, para poder se escutar, para poder falar, colocar para fora e trabalhar de diversas formas o momento que elas estão vivendo. Isso é muito importante, isso é muito bonito e que bom. Fabiana, eu vou pedir para as pessoas deixarem nos comentários aqui no nosso canal as informações, e aí a gente vai passando para você vai respondendo, para que também elas tenham essa oportunidade de ter essa vivência que a gente sabe que é muito importante. Nosso programa está acabando, eu queria te agradecer muitíssimo, assim, é muito bonito a gente ver essas ressignificações que a gente entende, e principalmente a maioria das ressignificações são para ajudar outras mães. E eu acho que isso é que faz essa nossa colcha, sabe, Fabiana? Eu acho que cada história não é isolada. Era a sua história que você precisava viver dentro de um processo doloroso, de uma infertilidade duramente falada, assim, pouco tempo antes do seu casamento, mas de uma certeza que você tinha dentro de você, que era, eu vou viver isso. Independente do que as pessoas estão falando ou colocando aquilo ali como um ponto final, para mim é uma vírgula. Sabe? Eu vou viver, sabe? Com todos os desafios, e você viveu, sabe? Com os medos, com os desafios, com as suas perdas, com as incertezas dos não positivos, dos positivos. Mas é isso que a gente busca aqui também falar, sabe? As histórias são muito individuais. Então, não deixe só um diagnóstico, uma fala pesada, ou algo que possa te impossibilitar de tentar, ao menos, realizar os seus sonhos e viver, sabe? Então, eu vou pedir para as pessoas deixarem nos comentários o seu contato. Ao longo do programa também passou a rede social da Fabiana, que você também pode entrar em contato para buscar. E o mais importante, né, Fabiana, que você deve ver com essas mães, é não se sentir sozinha, porque elas não estão sozinhas, né? Não estão. Não estão, e é como você disse, vai se formando uma colcha. A gente vai se interligando, se encontrando, se fortalecendo. E vira um movimento muito bonito, um movimento de muita acolhida, de muito amor e muita validação. E de uma energia para elas conseguirem sair, talvez, desse fundo do poço que muitas estão e que não têm, talvez, essa força de estarem sozinhas, fazendo assim como você fez, né? Vamos tentar fazer essa força junta, né? Com certeza, conta comigo também, viu, Paula? Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço muito ao Grupo Zelo por estar nos proporcionando, levar esse tanto de informação que a gente leva aí quinzenalmente a vocês, aqui no YouTube e nas plataformas também. Nos acompanhe no Instagram, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas ouvirem essas histórias, mais acolhida e mais informação importante de qualidade a gente vai levando para esse universo, porque é o universo da perda gestacional e neonatal, materna. Mais uma vez, muito obrigada. A gente se encontra. Obrigada mais uma vez, Fabiana. Uma boa noite. Obrigada, pessoal.
Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.